Olá, eu sou o professor Pedro, sou mestre em História Social pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, doutorando em História Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora e membro do grupo de pesquisa Dimensões do Regime Vargas e seus desdobramentos. Desde já, quero convidar você que está assistindo esse vídeo, que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, para se inscrever, acionar o sininho lá das notificações, para você ser comunicado quando nós postarmos novos vídeos e também se curtir e compartilhar esse vídeo e outros vídeos que nós temos aqui no nosso canal do YouTube. Trago como tema da nossa conversa de hoje os trabalhadores migrantes nordestinos e a política migratória do governo de Getúlio Vargas. Eu quero dividir esse momento dessa nossa conversa em dois momentos. Primeiro, quero destacar alguns autores e obras que versam sobre esse tema, sobre essa temática dos trabalhadores migrantes nordestinos. E um segundo momento, eu quero chamar a atenção aqui para algumas fontes que eu considero interessantes sobre esse tema, até considerando a riqueza de informação, de informações que essas fontes trazem. Eu, inclusive, sugiro e recomendo essas fontes, inclusive, para as nossas aulas da educação básica, considerando a riqueza de informação que elas trazem e o próprio tipo de fonte, que, por exemplo, são as fotografias que retratam esses imigrantes nesse período, assim como também as próprias fichas de registro desses trabalhadores que são pertencentes à hospedaria dos imigrantes e as próprias entrevistas concedidas por esses trabalhadores, de maneira que nós temos a oportunidade de ouvir a história desses trabalhadores através dessas entrevistas sobre as perspectivas deles mesmos, eles mesmos relatando e contando sobre suas trajetórias de vida. Então, o primeiro livro que eu destaco aqui, que eu chamo a atenção aqui, é o livro do professor Paulo Fontes, O Nordeste em São Paulo, Trabalhadores Migrantes Nordestinos em São Miguel Paulista. O livro ele é resultado da tese de doutorado do professor Paulo Fontes, que já vinha estudando o tema dos trabalhadores migrantes nordestinos desde o seu trabalho de mestrado, e na sua tese de doutorado surgiu como fruto da sua tese esse livro. E a importância desse livro para essa temática é imensa. Isso porque o professor Paulo Fontes ele não só trabalha de maneira, faz uma análise profunda e rica em informações sobre os trabalhadores migrantes nordestinos, mas as próprias perspectivas que são enfatizadas nesta obra, como, por exemplo, o conceito de reprodução social das famílias de trabalhadores migrantes nordestinos. Até então, vigorou, num determinado período e por uma determinada historiografia no Brasil, a ideia que o migrante nordestino ele se deslocava dos estados do Nordeste, fugindo, sobretudo, da fome e da seca. E uma outra perspectiva também muito utilizada por algum tempo é a questão da própria importância do fator econômico nesse contexto. São Paulo, supostamente por ser uma região mais desenvolvida, ela atraía esses trabalhadores em busca de emprego. O professor Paulo Fontes ele vai dizer que os fatores econômicos eles têm uma importância como pano de fundo, sim, mas eles não são mais importantes do que o próprio papel desses trabalhadores nesse contexto, do que o próprio protagonismo dos trabalhadores nesse sentido. Os trabalhadores, eles não só recorrem à migração como um meio de buscar melhores condições de vida para
para eles e para suas famílias, como também esses trabalhadores, eles retornam para suas regiões de origem depois de uma determinada temporada em São Paulo. É evidente que em São Paulo ou qualquer outro estado da federação, assim que eles se deslocarem, que o professor Paulo Fontes está dizendo que nem toda a migração, como se pensava até então, ou em períodos anteriores, é definitiva. Embora muitos trabalhadores podem se estabelecer, sim, podem, mas uma porcentagem significativa, quando o professor Paulo Fontes estuda o recorte de sua tese, que é por volta de 1940, mais da metade desses trabalhadores, e até outras fontes também que nós temos tido acesso ultimamente, demonstra que mais de 50% desses trabalhadores eles retornavam depois de um determinado período de trabalho em São Paulo, o que caracteriza conceitualmente as migrações de retorno como o conceito de reprodução social dessas famílias nordestinas. E outro aspecto que o professor Paulo Fontes destaca é justamente esse do papel também desses trabalhadores, né? Nesse contexto também, enquanto mão de obra também, para essas regiões para onde eles vão deslocar, e o próprio processo de organização desses trabalhadores por meio das redes de sociabilidade, de solidariedade estabelecida entre eles, nos bairros onde eles vão morar, e até a importância na própria constituição e formação da classe trabalhadora. O professor Paulo Fontes também vai destacar também como que ocorria esse processo de agenciamento desses trabalhadores na região de origem, os meios de transporte que esses trabalhadores vão utilizar para se deslocar. Até então nós costumamos pensar muito que o trabalhador sempre viaja de pau de arara, e nós temos que considerar outros meios de transporte nesse contexto também, como o trem, os barcos a vapor pelo Rio São Francisco e o próprio caminhão também, que é muito utilizado, muito referenciado nesse sentido, o caminhão pau de arara. Outro livro que eu considero importante também nesse contexto é o livro do professor Odair Paiva. O professor Odair Paiva, embora ele vai trazer uma diversidade de informações, muito interessante para que nós possamos entender o papel da Inspetoria do Trabalhador Migrante, fundada por Getúlio Vargas no final da década de 30. Essa Inspetoria do Trabalhador Migrante, ela tem o papel de reorganizar a política migratória nesse período do governo de Getúlio Vargas, e aí nós temos que considerar todos os aspectos dessa política de valorização do trabalhador nacional que está em voga nesse momento do governo Vargas, a própria política dos 2/3, onde passou a ser obrigatório a cada 3 trabalhadores que fossem contratados, 2 precisariam ser brasileiros. Então, quem agenciavam esses trabalhadores, o próprio papel da Secretaria de Agricultura nesse sentido, de São Paulo, mas também do próprio governo, ao agenciar esses trabalhadores, ao custear essa viagem deles, através dos subsídios que o próprio governo disponibilizava para o recrutamento desses trabalhadores nos estados da região Nordeste. E eu quero destacar aqui também as fontes do Museu da Imigração nesse sentido. O Museu da Imigração, justamente por ele ter funcionado como hospedaria por onde esses trabalhadores passaram durante esse período, onde eles faziam uma triagem médica, passavam por um processo de cadastro, o próprio museu ele possui uma diversidade de fontes, como as próprias fichas desses trabalhadores, que trazem informações riquíssimas sobre eles, no que diz respeito, por exemplo, à idade, o sexo, região de origem, religião, essas informações de cunho pessoal mesmo. Outras fontes também que o museu disponibiliza também, que inclusive essas fontes estão disponíveis no site do Museu da Imigração, está online, acessível para qualquer um acessar, são as próprias fotografias desses trabalhadores nesse período. Essas fotografias, elas retratam
esses trabalhadores depois de chegar na hospedaria, e elas são interessantes porque elas evidenciam diversos aspectos que talvez outras fontes não evidenciam, como a própria presença das mulheres, né, nesses fluxos migratórios. Né? A migração, ela não é uma migração predominantemente masculina. As mulheres, elas não só migram, elas têm um papel durante o deslocamento, como também elas têm um papel depois de chegar em São Paulo enquanto mão de obra também, e até nesse processo aí também de contribuir na manutenção da família, né? A própria presença de crianças nesses fluxos migratórios, pessoas idosas também, e outro aspecto muito interessante dessas fontes é o próprio aspecto étnico-racial, já que através dessas fotografias nós conseguimos identificar que a maioria desses trabalhadores, eles eram mestiços, ou negros, né? Embora tenha trabalhadores brancos também, mas essas fontes, ela nos ajuda a entender também esses aspectos também nesse sentido também. E outra fonte também que eu considero muito interessante é as próprias entrevistas feitas pelo Museu da Imigração, que abarcam esse período da década de 30, 40 e 50, com esses trabalhadores que deslocaram nesse momento, e essas fontes, esses trabalhadores, eles narram como que foi a decisão de migrar, por que decidiram migrar, por onde os caminhos, os meios de transporte utilizados durante o deslocamento e onde foram se estabelecer em São Paulo e como que se deu esse processo de estabelecimento já no estado paulista. Então, são fontes importantíssimas que nos possibilitam enriquecer essa discussão e, sobretudo, enfatizar o protagonismo e o papel desse sujeito, não só enquanto mão de obra, mas também como que através da migração, através do trabalho, esses trabalhadores buscam melhores condições de vida e meios para transformar e mudar suas vidas.